FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 22 de março de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isolada. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. 7,2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Chevron é denunciada por crimes que dão até 31 anos. Folha de São Paulo, base aliada retalia Dilma e impõe derrotas ao governo. O estado de São Paulo, crise na base, impõe série de derrotas a Dilma na Câmara. Correio Brasiliense, Receita vai enquadrar senadores por calote. Valor econômico, governo começa a sofrer derrotas no Congresso. Estado de Minas, pista livre para os infratores. Mesmo estourando pontos na permissão provisória, motoristas obtêm carteira em Minas. Jornal do Comércio, mais de 10 mil vagas de garagem no Recife. 0 hora, alternativa à concessão. Governo avalia assumir a operação dos pedágios. Brasil Econômico, apenas 37% dos que aderiram ao Refis estão em dia com a Receita. Diário da Manhã. Água, escassez pode levar à guerra mundial, diz ONU. O Popular, meio ambiente, água na sarjeta. Prédios jogam água do lençol freático nas ruas e provocam danos ambientais. Agora são 7h04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo lança hoje a campanha Olho no Óleo em comemoração ao Dia Mundial da Água. A solenidade começa logo mais às 9 horas na estação de tratamento de água Mauro Borges, na barragem Ribeirão João Leite, no Jardim Guanabara, em Goiânia. Câmara confirma a assinatura de 8 goianos na CPI do caso Cachoeira. O requerimento de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as ligações de políticos com o empresário Carlinhos Cachoeira foi apresentado ontem. Chamado de CPI da Cachoeira, o pedido de investigação contém a assinatura dos deputados goianos Flávia Moraes, Euler Cruvinel, João Campos, Leandro Vilela, Marina Santana, Pedro Chaves, Rubens Ottoni e Sandro Mabel. Justiça decide pela extinção de cargos criados por decreto na Prefeitura. O juiz de direito em substituição da primeira vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos, Fabiano Aragão Fernandes, acatou a ação popular do vereador Giovanni Antônio, do PSDB, contra a criação de cargos e secretarias municipais feitas por decreto pelo prefeito de Goiânia na época, Iris Rezende, do PMDB. Os decretos foram considerados inconstitucionais. De acordo com a liminar, o prefeito atual, Paulo Garcia, do PT, deve exonerar os contratados e extinguir os cargos. A prefeitura ainda pode recorrer da decisão, mas o vereador Giovanni Antônio afirma que a possibilidade de reverter a decisão é pequena. A prefeitura pode recorrer, mas acredito que vai ser em vão. Eu acho que vai prevalecer essa decisão liminar do doutor Fabiano e nós temos plena convicção que isso ocorrerá, porque fere dispositivos da Constituição Federal, Estadual, Municipal. Não temos dúvida disso, que não pode ser feito via decreto. A Justiça aprovou ainda a incorporação de gratificação para servidores públicos do município, que exerceram cargos comissionados. Fernando Contarte e Rafael Cupertino, que tiveram salário aumentado de R$ 600 até R$ 5.000, fazem parte dos contemplados.
O vereador Elias Vaz, do PSOL, afirma que vai recorrer da decisão. O prefeito mandou um projeto aqui para essa casa, que eu votei contra esse item, inclusive, que dava um direito retroativo, ou seja, regularizando a situação dessas pessoas. Eles entraram, apresentaram essa lei no judiciário, o judiciário, então, acabou referendando essa situação imoral. Eu, sinceramente, eu lamento essa posição, eu adverti, quando nós fomos votar o projeto aqui, eu disse que era favorável às incorporações, que as pessoas já trabalhavam na época, já eram funcionários na época que era comissionado, mas não esse caso da pessoa passar em um concurso de R$600 e 2 meses depois já está ganhando 10 vezes mais do que deveria ganhar. Nós vamos recorrer. Agora vai ser muito difícil porque é lei. Lei fez realmente e foi a intenção do prefeito. As denúncias de Giovanni Antônio e Elias Vaz sobre as contratações por decreto e a incorporação de salários foram feitas ainda no ano passado. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. Professores da rede municipal de ensino devem ter aumento de 22% nos salários, já no próximo pagamento. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quarta-feira, em segunda votação, o aumento de 22% para os professores do município. O projeto, elaborado pela Prefeitura, obteve unanimidade na Casa, com 24 votos favoráveis. O problema para a aprovação do projeto foi mesmo a falta de quórum. A sessão chegou a ser suspensa por mais de 1 hora para que os vereadores ausentes chegassem ao plenário. Agenor Mariano, do PMDB, líder do prefeito Paulo Garcia na Câmara, exaltou a iniciativa da Prefeitura e reclamou de membros da oposição que teriam tentado politizar o debate sobre o reajuste. É o mínimo que se espera da Câmara de um projeto que os próprios professores se sentem contemplados. O projeto retorna agora para a sanção da Prefeitura. Os professores da rede municipal devem receber o aumento já no próximo pagamento. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E professores da rede estadual de ensino não aceitam retornar às salas de aula para continuidade das negociações e deputados se reúnem com secretários. Continuam as negociações entre os professores em greve há 44 dias e representantes do governo, mas no momento não há avanço. O governo quer o retorno dos grevistas às salas de aula para que as negociações continuem. Os professores também não abrem mão da titularidade, como informa a presidente do Sintego, Ieda Leal. Os trabalhadores da educação reunidos em assembleia deram esse recado. Sem o retorno da titularidade, nós não retornaremos para a sala de aula. Houve uma reunião hoje entre parlamentares e secretários, a sugestão de que retorne na sala de aula e continue as negociações. Quais as possibilidades? Não tem a menor possibilidade de nós, trabalhadores, hoje retornarmos para a sala de aula. Nós queremos negociar, queremos a nossa titularidade de volta e aí sim retornaremos para a sala de aula. Mas do contrário, com certeza essa proposta não vai ser nem avaliada pela nossa Assembleia. Na tarde de ontem houve uma reunião de 16 deputados que integram a base de apoio ao governo na Assembleia Legislativa e o secretário Joseph Weck do Planejamento e Tiago Peixoto da Educação. Os parlamentares levaram sugestões, mas segundo o líder do governo, o deputado Helder Valim do PSDB, o Estado não tem condições de atender às reivindicações. E nós estamos aí trabalhando junto ao governo do Estado. Ontem tivemos uma reunião na casa, hoje estivemos reunidos os deputados da base que dão sustentação ao governo Marconi Perillo, junto com o secretário da Educação, Tiago Peixoto, o secretário José Weck, levando sugestões, escutando o posicionamento do governo em relação às solicitações dos professores. A realidade é só uma. O governador Marconi Perillo é um homem, um político de grande sensibilidade. Foi e é responsável pelos grandes avanços do funcionalismo público estadual, principalmente da educação. Criou as condições para que os professores pudessem ter uma qualificação necessária que hoje tem. Na verdade, o governo passa por uma grande dificuldade financeira. Hoje nós estamos com a folha de pagamento do funcionalismo público estadual perto do limite máximo da responsabilidade, da lei de responsabilidade fiscal. O governo não tem como, nem se quisesse, de dar o aumento que é solicitado pela categoria da educação. Então, nesse momento, nós vivemos um impasse financeiro, não um impasse político. Porque se fosse somente um impasse político, eu tenho certeza que com a sensibilidade do governador Marconi Perillo, essa greve nem teria sido iniciada. Nós temos uma grande dificuldade financeira, o Estado não tem como pagar o que é solicitado e existe um impedimento por parte dos professores para que as negociações, para que se pudéssemos chegar num acordo, que esse acordo pudesse acontecer. Os professores não negociam, não participam da mesa de negociação, só vão aceitar
entrar num processo de negociação, de troca de informações com o retorno do pagamento da titularidade. O governo não tem como fazer isso. Não é porque ele não quer. Não tem a condição financeira e é impedido pela lei de responsabilidade fiscal. Então criou-se um impasse, infelizmente, por questões não da vontade da Assembleia, não pela vontade do governador, não é possível nesse momento, da forma que está sendo colocada, atender essas solicitações. E ontem, na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, não foi votado o relatório sobre as contas do governo de Alcides Rodrigues, já que vários parlamentares pediram vistas da matéria. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. E a Assembleia Legislativa promove o 4º Fórum da Mulher Parlamentar. Mulheres que pretendem disputar as eleições desse ano lotaram o auditório Costa Lima quando participaram de várias palestras. Uma delas orientou os participantes de como utilizar as mídias sociais nas eleições. Também obtiveram informações sobre a participação da mulher na política, as convenções eleitorais, o registro de candidaturas, propaganda eleitoral, prestação de contas e o direito das mulheres de ocuparem no mínimo 30% das vagas das candidaturas. Jaqueline Naziozeno, diretora de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa, destaca os objetivos do evento. O 4º Fórum vem mostrar que a mulher na política, a importância das novas candidatas, as prefeitas e vereadoras à reeleição, o que mudou nessa lei, né, nesse ano de 2012 em relação às eleições municipais. Então o fórum está voltado para essas informações, para que as nossas candidatas não pequem, né, e consigam, né, aí, serem eleitas ou reeleitas e voltarem o ano que vem para participar do 5º Fórum da Mulher Parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Agora, praticamente, hoje, a participação da mulher na política, de maneira geral, ela sofre a discriminação. Se ela estiver despreparada para a disputa, a situação fica bem pior, né? Ah, com certeza. É importante que a gente não deixe de realizar esses fóruns. A mulher, a cada ano, né, ela cresce no profissionalismo, e o que eu acho hoje, o que eu vejo, que nós estamos pecando um pouco em relação aos cargos políticos. A mulher se destaca muito em outras profissões, não digo disputar com os homens, mas ocupar o espaço que nós somos capazes também e de trabalhar com muita eficiência, eficácia e fazer valer a pena e fazer melhorar esse mundo. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. O mundo em sua casa. Política Nacional. Com o apoio da maioria dos partidos da base aliada ao governo, a votação da Lei Geral da Copa foi adiada mais uma vez ontem. Um dos motivos para o adiamento da votação é que a bancada ruralista exige a votação do Código Florestal antes da Lei Geral da Copa. Devido à obstrução de vários partidos na votação pela retirada de pauta da Lei da Copa, o presidente da Câmara, Marco Maia, encerrou a sessão por falta de quórum. O projeto deve voltar à pauta na próxima semana, pois a sessão de ontem inclui somente propostas que aprovam acordos internacionais e criam cargos no judiciário. Apenas 5 partidos, PT, PSD, PP, PCdoB e PSOL, se manifestaram a favor do governo pela votação ontem. A bancada ruralista se uniu à bancada evangélica, que é contra a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, para derrotar o governo. E na tentativa de aplacar a crise entre os aliados da presidente Dilma Rousseff, o líder do governo no Senado, o PMDBista Eduardo Braga, anunciou que os ministros vão passar a comparecer semanalmente no Congresso para debater temas de suas pastas com os parlamentares. Braga disse que a medida tem o objetivo de integrar o governo com a base para ampliar a interlocução política de Dilma. O Senado aprovou ontem projeto que permite ao trabalhador se ausentar do emprego por até 8 horas por mês para realizar concursos públicos ou provas em estabelecimentos educacionais. O projeto altera a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, para incluir o benefício ao trabalhador. O texto foi aprovado em caráter terminativo pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Por isso, só vai ser votado em plenário se houver recurso apresentado por mais de 8 senadores. Do contrário, segue direto para análise da Câmara. E a Comissão de Trabalho da Câmara aprovou ontem por 11 votos a 9 a convocação da ministra do Planejamento, Miriam Belchior. O requerimento aprovado pede que a ministra explique as consequências da suspensão de concursos públicos federais determinada há um ano. Deputados da oposição, no entanto, devem aproveitar a audiência para questionar Miriam sobre obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A data da audiência ainda não foi marcada. 7h16.
O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Goiânia que o prazo final para o recadastramento eleitoral foi prorrogado para até 23 de março. O eleitor será atendido a partir do dia 5 nas centrais do TRE e nas unidades do VaptVupt, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A chuva forte da tarde de ontem provocou alagamento e lentidão no trânsito da capital e de Aparecida de Goiânia. Na avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, a água subiu cerca de 1 metro acima da ponte e deixou uma das pistas completamente alagada. Os agentes da MT tiveram muito trabalho para controlar o fluxo de veículos. Foram registrados muitos acidentes que envolveram mais de 30 veículos. O maior deles foi um engavetamento entre 6 carros na Avenida Recife, no bairro Alto da Glória. O trânsito também ficou bastante complicado nas avenidas Rio Verde, Quarta Radial e Transbrasiliana. Muitas árvores caíram. Duas delas na Avenida Uru, no setor dos Afonsos, e uma no setor oeste. 7h17. A Polícia Militar apreendeu ontem 12 máquinas caça-níqueis na região metropolitana de Goiânia. A maior parte dos equipamentos foi encontrada em Aparecida de Goiânia. Também houve flagrantes em Senador Canedo. Uma adolescente de 14 anos foi apreendida no setor Padre Pelágio, em Goianira, na região metropolitana de Goiânia, após tentar matar um colega de escola de 16 anos. De acordo com o delegado da cidade, Ralph Melo, tudo indica que a namorada da vítima tenha sido a razão da briga motivada por ciúmes. Os dois discutiram e trocaram agressões físicas nas proximidades da escola. Depois, o adolescente foi até a casa dele, buscou uma faca e desferiu 2 golpes contra a vítima. 7h18. A Operação Ferro Velho da PM em Aparecida de Goiânia tem balanço positivo. A Polícia Militar realizou operação em Ferros Velhos para combater a receptação de peças retiradas de carros roubados. O capitão Ângelo Felisberto fala sobre a operação. Nós fizemos levantamento nos locais onde havia o ferro velho, tanto Aparecida e teve também na cidade de Trindade. Em Aparecida de Goiânia, nós vistoriamos 13 ferro velho na região ali do Garavelo, Jardim Tiradentes, Almada Germana, em que foi constatada apenas a licença da regulação urbana que estava errada. Não encontramos nenhum produto de furto. Já na região central de Aparecida, foi recuperado um veículo, um Saveiro preto, e teve um local lá, um ferro velho, em que a Polícia Civil notificou o proprietário porque tinha algumas irregularidades. E vão dar sequência a investigações para ver se nesse local tem realmente peças de veículo roubado. De acordo com o capitão, a intenção da polícia é dificultar cada vez mais a ação de quem atua no mercado do crime, como receptador de peças furtadas. Nós estamos procurando realmente fechar o cerco com quem compra a peça de carro roubado, porque a pessoa geralmente furta ou rouba o veículo, tira peças e vende no mercado. Só que quem compra essas peças esquece que amanhã pode ser uma vítima do próprio ladrão que comprou a peça. A Polícia Militar vai continuar realizando operações em Ferros Velhos, na Grande Goiânia. Os locais e os dias das diligências não serão divulgados para preservar o trabalho dos PMs. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h20. Hoje, 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. A data é destinada à discussão e reflexão sobre temas relacionados a esse importante bem natural. Segundo especialistas, menos de 1% do total da água do nosso planeta é potável e grande parte das fontes estão sendo contaminadas, poluídas e degradadas pela ação predatória do homem. Vamos discutir esse assunto com o professor Maximiliano Bayer, especialista em recursos hídricos da UFG. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Tudo bem? Tudo bem. Professor, qual que é o fator que mais contribui para a escassez de água potável no mundo? Olha, tem vários fatores, né? Daí a gente tem que começar a separar entre fatores naturais e fatores causados pela própria ação do homem, né? Segundo dados do IBGE, bastante atualizados, nós estamos falando de que aproximadamente um 65% das cidades dos municípios brasileiros não tem um tratamento eficiente de esgoto, por exemplo. Então, temos
actividades propias do homem que están favorecendo, que están promovendo esse déficit que existe con respecto aos recursos hídricos, né? Na realidade, aqui a natureza com o Brasil foi extremamente generosa ao respeito da disponibilidade da água, mas nós sabemos que essa situação em algumas regiões está começando a ficar bastante crítica, né? Então, uma boa parte, sem dúvida, se deve ao mau uso que nós estamos fazendo. A Companhia de Saneamento de São Paulo, por exemplo, estima que mais do 50% da água potável se perde em conexões mal feitas, em ligações clandestinas, em infraestruturas desse um pouco já antiga e obsoleta também, né? Professor, a falta dos recursos na superfície pode aumentar a exploração e poluição dos aquíferos subterrâneos, aquela água que está sob o solo? Sem dúvida que na medida em que os recursos hídricos superficiais ficam cada vez menor quantidade, uma qualidade possivelmente mais comprometida, a gente não vai ter outra solução que echar mano naqueles recursos subterrâneos. Nós já temos uma grande demanda desse tipo de recurso com o avanço de todas essas novas formas de agricultura que necessitam de uma irrigação, como por exemplo poderiam ser a cana-de-açúcar agora. Lembremos que ela precisa ser irrigada, tanto cana-de-açúcar como outras culturas, e toda essa água vem desde os lençóis subterrâneos. Pelo tanto, já estamos exercendo uma grande pressão sobre esses recursos hídricos. Professor, como que a população mundial vai poder resolver então essa questão de falta de água potável no futuro? Actualmente, a Organização Mundial da Saúde calcula que entre 2 e 3 bilhões de pessoas estão sofrendo com a escassez de água. Obviamente que tem regiões no mundo que estão muito mais em situações muito mais complicadas, como poderia ser a África, a Ásia Central ou Oriente Médio. Nesses casos, essa população se vai ver em poucos anos na frente de dilemas muito conflitivos. Há algumas tecnologias como para evitar esse desperdício de água, fundamentalmente en lo que vendría a ser irrigación, con la adopción de técnicas como gotellamiento y, en fin, algunas otras tecnologías que nos van a permitir economizar un poco de aquellos recursos. Más fundamentalmente, a gente tem que seguir insistiendo con educación ambiental, darle el verdadero valor que tiene ese recurso hídrico. A veces, por veces, y en algunas situaciones donde a gente ve que esse recurso cai do céu generosamente, a gente não lhe dá o valor que realmente esse recurso tem para nós. Professor Maximiliano Bayer, especialista em recursos hídricos, é professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karina, e até logo. Obrigada, professor. Então, falando sobre a escassez de água no mundo, lembrando que hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. E a Secretaria Municipal de Saúde inicia combate à dengue em feiras livres de Goiânia. Até o final da semana, 50 agentes da Secretaria Municipal de Saúde vão visitar as principais feiras livres de Goiânia. De acordo com Flúvia Amorim, diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria, o trabalho tem função preventiva e educativa. As feiras elas foram selecionadas, desses bairros, principalmente agora no Distrito Sul, devido ao índice de infestação que foi encontrado no último levantamento que realizamos no mês de março. Então, como as feiras são os locais onde nós temos grande número de pessoas que moram na região, que frequentam essas feiras, e também pelo fato dos feirantes, o trabalho que é feito com os feirantes, principalmente após a feira, que é um acúmulo de lixo, às vezes esse lixo acondicionado de forma inadequada. Então nós estaremos orientando tanto os moradores quanto os feirantes. O índice de infestação de mosquito Aedes aegypti, o Lira, em Goiânia, foi de 1,48%, de acordo com o último levantamento, acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%.
Entretanto, alguns setores extrapolaram esse índice, chegando a 3,37%. Flúvia Amorim explica que os dados servirão como referência para o trabalho da Secretaria. Nós verificamos que tipo de criador que esses bairros, que esses locais têm. Então, o que a gente tem visto é que há uma mudança de tipo de criador de acordo com a região que a gente está trabalhando. Locais, por exemplo, aqui no Distrito Sul, né, no setor sul, esses bairros mais nobres, maristas, que o problema são piscinas, são jardins com vasos de plantas e plantas que acumulam água. Nós temos outras regiões onde o problema são as caixas d'água sem tampa, as caixas de passagem, ou tonéis que acondicionam água. Então, de acordo com a especificidade de cada local onde foi verificado esse criador, nós estaremos fazendo um trabalho específico. Foram registrados 3.354 casos de dengue em Goiânia em 2012. O índice é quase 50% menor que o do mesmo período do ano passado. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h27. Presidente da Associação dos Permissionários do Camelódromo do Centro afirma que não existe mais o risco do local ser interditado pelos bombeiros. Após a ameaça feita pelo Corpo de Bombeiros de que o prédio pode ser interditado devido ao risco de incêndio, o camelódromo da Rua 4, no centro de Goiânia, permaneceu fechado durante todo o dia de ontem para a realização de alguns reparos. Presidente da Associação dos Permissionários do Camelódromo, José Hélio Souza, disse não acreditar em uma nova ameaça de fechamento, uma vez que, segundo ele, todos os problemas apontados pelos bombeiros já foram devidamente sanados. A obra está sendo finalizada, nós estamos adequando dentro do tratado que foi feito no Ministério Público. Em relação a essa afirmação dos bombeiros que o prédio pode pegar fogo? Eu creio que não, porque nós já fizemos a canalização do gás, que é o GLP, outrora eram os bujãozinhos nas suas lanchonetes, já existe o local visualizado pelos bombeiros e aprovado, inclusive aprovado após a execução da obra. Então as exigências feitas pelos bombeiros já foram atendidas? Já, o negócio é que, às vezes, após a obra executada, as pessoas às vezes pedem para poder instalar uma tomada, um ventilador, e às vezes o próprio permissionário às vezes não coloca a mangueira anti-chama. E isso aí foi visualizado por eles, pelos bombeiros, e eles pediram que nós fizéssemos. Então estamos executando a obra. A previsão é que o camelódromo, que existe há 28 anos e conta com 600 bancas, seja reaberto ao público na manhã desta quinta-feira. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Corpo de Bombeiros afirmou em nota que é necessária a realização urgente de adequações de segurança no prédio do Camelódromo do Centro de Goiânia. Segundo o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, Coronel Martiniano Gondinho, o risco de uma tragédia no local é muito grande por causa do grande volume de material inflamável estocado no prédio. Se as exigências não forem cumpridas, o local pode ser interditado, como explica o diretor do Departamento de Abastecimento Alimentar da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciano Rodrigues dos Santos. Esse é um projeto de combate a incêndio. Ele é de suma importância, uma vez que ali são 600 bancas, em média de 600 bancas, que o Centro Comercial Popular ele tem hoje lá. Esse projeto, o que acontece? Como eu disse, foi entregue para a associação, o projeto aprovado, e a associação ela vai promover a retirada dos botijões de GLP, no qual já foi feito, e construir uma central de gás, no qual também já foi feito. Desobstrução de todos os extintores de incêndio, no qual está sendo feito. Sistema de iluminação de emergência também já está sendo executado. Sinalização e o sistema preventivo fixo, conforme a NT20, que é uma lei que rege sobre isso. 7h30. Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental é reativada. O objetivo da CIEA é promover a política de educação ambiental de Goiás, permitindo o diálogo entre os diversos setores da sociedade. A comissão é composta por 46 entidades governamentais e não governamentais. O gerente de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Hugo Godinho, destaca a importância da comissão. A CIEA é de fundamental importância, porque enquanto os órgãos, as entidades, as ONGs trabalham de forma pontuais a educação ambiental, na CIEA a gente consegue fazer com que esse trabalho pontual tenha um efeito sinérgico, e essas ações acabam tendo uma efetividade muito ampliada por causa disso.
Hugo Godinho informa que a primeira ação da Comissão Interinstitucional vai ser a elaboração do Programa Estadual de Educação Ambiental. Porque o Programa Goiano de Educação Ambiental, ele data de 88. Ele é anterior até mesmo à nossa Política Estadual de Educação Ambiental. Então, a primeira pauta de trabalho dessa comissão vai ser reestruturar esse programa. Dentro da própria CIEA, como são muitas organizações, nós tiramos um grupo de trabalho que é composto pela SEMAR, SEDUC, PUC, FIEG, Coletivo Jovem, AMA, SEGPLAN e a ONG Orca Brasil. E esse grupo vai fazer uma minuta do que seria essa proposta para o Programa Estadual de Educação Ambiental e apresentá-la no dia 30 de maio à CIEA. A próxima reunião da CIEA vai ser no dia 30 de maio, no auditório da FIEG. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. O cruzamento da Avenida T5 com a T3 no setor Bueno está fechado desde as 7 horas de hoje. A reabertura está prevista para o final da tarde de amanhã. A interdição foi feita para a Saneago dar continuidade às obras do interceptor Vaca Brava. A AMT implantou desvios e enviou agentes ao local. O motorista que vier pela Avenida T5 deve seguir o desvio pelas avenidas T11 e T4. No entanto, o condutor que estiver na Avenida T3 deve seguir pelas avenidas T10, T11 e T4. Quem vem pela rua T38, saindo do Shopping Buena Vista, segue até a Avenida T11, porque a T58 será destinada apenas para o acesso local. O motorista que está na Avenida T58 deve utilizar a T4, pois a T5 estará interditada. O acesso à Maternidade Amparo será pela rua T12, que terá sentido duplo durante os 2 dias de desvio. Detran flagra 2 homens suspeitos de fraudar carteiras de habilitação. Gerência de Fiscalização do Detran prendeu ontem 2 pessoas suspeitas de fraudar o processo de aquisição de carteiras de habilitação em Goiás. O coronel da Polícia Militar e diretor de operações do Detran, Sebastião Vaz, explicou como os documentos eram fraudados. Ela iniciava o processo para a CNH através de um requerimento chamado RENASH, que foi feito no Detran de Goiás. Os exames médicos e psicotécnicos foram feitos por médicos e psicólogos credenciados do Detran, que ficam nas clínicas na região de Mozarlândia, e logo depois o processo pedido, solicitada transferência para o estado do Pará, e lá foi concluído. O processo, depois dessas 2 fases, vem o 40 horas aulas de curso teórico, mais uma prova teórica, mais o exame de direção, acompanhado de 20 horas aulas, para depois ser expedido à CNH. E eles confessaram que esses candidatos, que são do estado de Goiás, não tinham feito nenhum desses exames. Sebastião Vaz também esclareceu que a prisão dos suspeitos foi realizada por pura sorte. Tinha um dono de um centro de formação de condutores da cidade de Mozarlândia, que estava em companhia de um outro dono de CFC Faísca, da cidade de São Luís dos Mospelos. Os 2 estavam portando 17 permissões para dirigir, que são CNHs expedidas pelo Detran do Pará. E na conversa entabulada entre eles ali durante o almoço, eles estavam um comentando com o outro que aquelas CNHs eram resultado de um processo de fraude junto ao Detran do Pará. Um policial militar nosso que estava almoçando naquele restaurante lá, ele, tomando conhecimento, chamou uma viatura da polícia, trouxe para o Detran essas pessoas aqui para a nossa gerência de fiscalização. Para finalizar, o diretor apontou que os candidatos que compraram a carteira fraudada serão indiciados. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Liberação de parte de vagas no estacionamento do aeroporto Santa Genoveva nesta quarta-feira ainda não agradou os passageiros. A falta de local adequado para deixar os veículos no aeroporto Santa Genoveva começou em dezembro do ano passado, quando o estacionamento foi completamente interditado para obras de ampliação. Mas as 600 vagas, de acordo com a Infraero, serão liberadas somente no mês que vem. Desde ontem foram liberadas 102 vagas no estacionamento do Santa Genoveva. E é claro, os passageiros do aeroporto deram a opinião deles. Ouvimos Otton Melo, representante comercial. De agora já resolve um pouquinho, né? Principalmente se estiver coberto, porque aqui quando chove você toma chuva até poder chegar lá dentro. Já deixei meu carro longe daqui já, para poder vir pegar um voo aqui. Ouvimos Valmir Borges, autônomo. Isso já vai melhorar, isso pouca coisa, mas que vai resolver não, né? Eu acho que deveria já abrir todas as vagas. E para fechar,
Valdivino da Silva, eletrotécnico. O ideal era um estacionamento maior, né? Mais amplo, e liberar mais vagas aqui. A diária de um veículo no estacionamento do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, custa R$ 15. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. A Prefeitura de Goiânia concluiu a licitação das obras de implantação do Parque Linear ao longo do córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns. A empresa vencedora da licitação foi a Enza. Vamos saber mais sobre o projeto Macambira Anicuns. Quem fala sobre o assunto é Valdir Camárcio. Ele é coordenador executivo do projeto. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com você e seus ouvintes. Coordenador, agora que já foi definida a empresa responsável pela obra do Macambira Anicuns, qual o próximo passo? Nós agora estamos concluindo, hoje é provável que o prefeito assine o contrato, né? E na próxima semana o prefeito dará ordem de serviço e o lançamento das obras, já iniciando as obras pela nascente do Macambira, né? Nosso projeto ele foi dividido em 11 setores devido à sua extensão, 11 trechos, e nós estamos começando pelo trecho 1, que é a nascente do Macambira, e lá também nós temos um parque ambiental, que nós temos o Parque Linear, que é em torno do córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns, e temos também um parque ambiental, que é uma grande área, de 25 hectares, que será feito um grande parque ambiental também na nascente do córrego Macambira. Então, a próxima semana o prefeito dará ordem de serviço para o início das obras. Como que está o processo de desapropriação dos terrenos para o início da obra? Esse é um processo que nós vamos trabalhando paulatinamente, né? Essas obras essa área que nós estamos dando a ordem de serviço é porque está totalmente liberada, né? Ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando para ir liberando outras áreas. O processo de desapropriação, nós aprovamos uma lei no final do ano passado, onde a indenização para a população será por valor de mercado, então isso tem facilitado a negociação com as famílias. É verdade que as famílias não querem sair, moram ali há muito tempo, mas entendem a importância do parque e nas negociações estão avançando para evitar o máximo possível a via jurídica, né? Então, nós estamos trabalhando nesse nível. Além disso, nós temos em torno de 210 famílias que estão em áreas públicas, né? Elas não são donas do lote, né, da área. Então, é outro procedimento que nós iremos transferi-la para habitações que vamos também construir a partir de agora, para levar essas famílias para poder liberar. Então é um processo que seguramente é trabalhoso, difícil, mas que está encaminhando, tendo uma boa movimentação, né, um bom entendimento com as famílias moradoras. E lógico, né, há as pessoas que acham que não deveriam sair, mas há uma necessidade. O projeto é um projeto muito estruturante para nossa cidade, é muito importante. Mesmo essas famílias, quando conhecem o projeto, vê da importância que ele tem para a vida de todos. Qual o custo total do projeto? Foi licitado por 185 milhões de reais. Né? Qual o prazo para terminar essa obra? São 26 meses a partir agora do lançamento. Nosso edital são 26 meses, 2 anos e 2 meses, né? Então acreditamos que é perfeitamente possível realizar neste período. Valdir Camárcio, coordenador executivo do projeto Macambira Anicuns, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Um bom dia, eu que agradeço. Valdir Camárcio, então, falando sobre as obras, né, do Macambira Anicuns, a Prefeitura concluiu a licitação das obras de implantação do parque. Agora são 7h40. Polícia prende motorista em transporte clandestino acusado de estelionato. O motorista Amaro dos Reis Barbosa fazia o transporte de passageiros de Ceres e Rialma para Goiânia. Numa fiscalização de rotina, foi flagrado com uma liminar que já estava vencida e ainda por cima em nome de uma outra pessoa. O titular da Delegacia de Trânsito de Goiânia, Valdir Soares, informou que o motorista foi preso por estelionato
e explica como muita gente tenta driblar a fiscalização com uma liminar falsa. Eu sou dono de uma empresa de transporte regular. Eu tenho 5 carros, mas eu quero fazer circular com 10 carros na praça. O que eu faço? 5 eu funciono regular e 5 eu funciono irregular. O que eu faço? Tiro cópia das liminares e dou para os motoristas. Quando eles são abordados, ele apresenta essa liminar. O delegado Valdir Soares ainda faz um alerta. Quem usa esse tipo de transporte está colocando em risco a própria vida. Normalmente os veículos estão em péssimas condições. Mesmo oferecendo perigo, o crime é mais comum do que se imagina. A Delegacia de Trânsito entrou há pouco mais de 20 dias no combate ao transporte clandestino. Já foram autuados 7 condutores. Sem dúvida, isso vai ser aperfeiçoado. E com a divulgação desses fatos que nós estamos fazendo, a prisão desses estelionatários que apresentam esse tipo de liminar, nós temos certeza que a redução de transporte clandestino vai crescer. O motorista foi autuado pelo crime de estelionato e pode pegar até 5 anos de prisão. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h42 e na segunda-feira o Mundo em Sua Casa debate a partir das 7 horas da manhã a degradação do Cerrado. Contamos com você. 7h42. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. Esporte. Bom dia. Goiás voltou a vencer o Paulista de Jundiaí e permanece na Copa do Brasil. O Goiás conseguiu ontem uma vitória por 3-0, goleada contra o Paulista de Jundiaí no estádio Serra Dourada. Com este resultado, o time acabou confirmando sua classificação, já que poderia até perder por 1-0 ou 2-1, estaria classificado à próxima fase. Fez 3-0 no Paulista, sem correr nenhum risco durante os 90 minutos ontem no estádio Serra Dourada. Quase 9 mil torcedores pagaram ingresso para acompanhar o Goiás. Torcedores que tiveram reconhecimento dos jogadores. Ao final do jogo, todos os jogadores do Goiás foram cumprimentar a torcida Força Jovem, que fez uma grande festa. O torcedor ontem, apesar do temporal que caiu em Goiânia no início da noite, muitas pessoas chegaram com o jogo já em andamento, muitos problemas nas vias de acesso do Serra Dourada, mas um público acima de 8 mil pagantes e os torcedores que tiveram reconhecimento dos jogadores ao final do jogo pelo apoio que os torcedores deram para o time. A diretoria define hoje quanto vai cobrar nos ingressos para o clássico contra o Atlético sábado no estádio Serra Dourada. Na tarde também desta quinta-feira, o lateral esquerdo Bruno Colasso, de 22 anos, que vem do Grêmio de Porto Alegre, por empréstimo até o final da temporada, será apresentado. Bruno Colasso é o 15º jogador contratado pelo Goiás na temporada. O Goiás agora aguarda a definição das datas por parte da CBF para os jogos contra o América Mineiro na próxima fase da Copa do Brasil. O certo é que pelo ranking, como o Goiás está melhor ranqueado que o América, primeiro jogo será fora de casa, e se o Goiás vencer com 2 ou mais gols de diferença, elimina o jogo de volta. Fica a expectativa então para a questão dos preços dos ingressos para sábado e também a definição das datas para o jogo contra o América Mineiro. A princípio, Anderson Moreira pode repetir a escalação de ontem, sábado no Serra Dourada, para defender a liderança do campeonato goiano. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Além de Goiás, outras 8 equipes conseguiram passar nesta quarta-feira para a fase seguinte da Copa do Brasil. Botafogo, Palmeiras, Portuguesa, Ponte Preta, Fortaleza, Chapecoense, Asa e Grêmio. Hoje em Manaus, às 7h30 da noite, jogo Nacional e Curitiba. No jogo de ida no Paraná, houve empate de 0-0. 7h46, Atlético terá um time modificado para jogar com Goiás no sábado. O técnico Jair Araújo, no treinamento de ontem, não deu pistas em relação à escalação do time do Atlético para o jogo de sábado. Apenas um treinamento em campo reduzido com 2 toques, mas a expectativa é que não deva acontecer muitas mudanças no perfil do time que jogou contra o Morrinhos na última segunda-feira. Os atacantes William e Felipe já estão à disposição, assim como os meio-campistas Bida e Pituca, todos à disposição do técnico Jair para o jogo de sábado. Eric
Henrique Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 3 clubes brasileiros jogaram nesta quarta-feira Libertadores da América. Com gol aos 43 do segundo tempo de Gilberto, o Internacional evitou uma derrota que já era dada como certa e empatou em 1-1 com The Strongest, na altitude de La Paz, na Bolívia, e foi o responsável por tirar os 100% de aproveitamento dos bolivianos em casa. Com empate, o Inter permanece na primeira colocação do Grupo 1, agora com 7 pontos. Os bolivianos estão em segundo, com os mesmos 7 pontos, mas perdem no saldo de gols. O Corinthians derrotou o Cruz Azul do México por 1-0 no Pacaembu pela quarta rodada do Grupo 6 e assumiu a liderança. O time alvinegro chegou a 8 pontos e passou a equipe mexicana que parou no 7. O Corinthians continua invicto na Libertadores com 2 vitórias e 2 empates. E na sua última partida em casa pela fase de grupos da Libertadores, venceu o Libertad Paraguai por 2-0. E o Vasco agora soma 7 pontos e se igualou na pontuação dos paraguaios, que lidera o Grupo 5 por conta do saldo de gols. O Vasco é o segundo. Agora o time carioca vai decidir a sua permanência no torneio continental, longe de casa contra a Alianza Lima do Peru, no dia 3 de abril, e o Nacional em Montevidéu, no dia 12. Pelo Grupo 1, o mesmo de Internacional e de Strongest, o Santos joga hoje às 22 horas contra o Juan Auge do Peru. No jogo de ida, o time brasileiro venceu por 3-1. 7h48. Técnico do Vila Nova tem problemas de contusões e pode botar o time em 3 posições para jogar com Morrinhos domingo. O Vila Nova segue sua preparação visando o jogo de domingo contra o Morrinhos no estádio Serra Dourada. A venda de ingressos começou ontem pela manhã no Anésio Brasileiro Alvarenga. E hoje, a partir das 9, começam as trocas de notas fiscais, mais 1 quilo de alimento não perecível por um ingresso. 5.000 ingressos da promoção Nota Show de Bola foram disponibilizados pela Federação Goiana de Futebol para esta partida entre Vila Nova e Morrinhos. Vila que vem de 3 jogos sem perder, são 2 vitórias e um empate e pode quebrar pelo menos 2 tabus nesse domingo, caso vença o Morrinhos. O primeiro, mais de 1 ano sem vencer 2 consecutivas e também esse ano não venceu um jogo sequer, atuando no estádio Serra Dourada. 3 jogadores estão no departamento médico do Vila e preocupam a comissão técnica, todos com problemas musculares. O zagueiro César Gaúcho, o volante Luiz Marques e o meia Rondinelli. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. A diretoria do Flamengo não quer contratar o atacante Adriano por considerar o caso dele muito difícil, mas também não assume essa posição para não se dispor com a torcida que defende a volta do jogador. O vice-presidente de futebol, Paulo César Coutinho, demonstrou toda a sua insatisfação com as imagens exibidas esta semana em que Adriano aparecia bebendo, cercado de mulheres e mostrando uma barriga saliente. Ele disse ainda que andou pesquisando sobre a contusão que o jogador teve no tendão de Aquiles. Segundo o dirigente, levantamento feito nos Estados Unidos aponta que só 1/3 de quem teve esse tipo de contusão conseguiu se recuperar e apenas 5% voltaram a ser o que eram antes. 7h50 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio FEComércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, FEComércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e SEBRAE. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC-FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC-FM 90,1.
Agora são 7h50. Casal é executado com vários tiros dentro de casa no residencial Itaipu, em Goiânia. O casal de namorados vivia junto há cerca de 6 meses. Segundo o delegado da Homicídios, Leandro, a mãe do rapaz foi quem acionou a polícia depois de encontrar os corpos dentro da casa. Foram encontrados um ao lado do outro, sentados no sofá e com vários disparos de arma de fogo do calibre 9mm. O duplo homicídio não teve testemunha. Os vizinhos ainda serão ouvidos. O casal Josiel Alberto Corrêa da Silva e Carla Alves dos Santos não tinha envolvimento com drogas. Ele foi identificado como hacker e já tinha passagem na polícia por furto em contas bancárias. A única pista que, por enquanto, será usada na linha de investigação. A gente investiga todas as possibilidades, né? A primeira linha de investigação poderia ser aí a relação dele com esses furtos em contas bancárias. Hein? Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Juarez Barbosa firma parceria e garante a entrega do hormônio do crescimento. A distribuição do medicamento somatropina, o hormônio do crescimento, está paralisada no Juarez Barbosa. Mas o problema não é da Secretaria Estadual de Saúde. Todo o processo de aquisição do produto já está finalizado. Só falta a entrega pelo fornecedor. O entrave estava em divergências jurídicas com a Anvisa. Para o paciente não ficar sem um remédio utilizado por crianças com problemas de crescimento, foi firmada uma parceria com o estado de Alagoas. E a partir de 15 de abril, o usuário poderá obter o medicamento. A diretora-geral da Central de Medicamentos de Alto Custo, Jacireni de Melo, dá mais detalhes das providências da unidade. Foi uma questão jurídica entre o fabricante e a Anvisa. Foi uma questão de transferência de titularidade. Essa questão já foi resolvida, então ele pôde dar uma previsão de que na segunda quinzena de abril nós já estaremos dispensando o medicamento nos nossos guichês. Então, a orientação que eles liguem aqui na unidade a partir do dia 16 ou observem, né, nos meios de comunicação, no site da secretaria, que nós vamos deixar então o comunicado que o medicamento já está disponível. A diretora do Juarez Barbosa fala ainda da alternativa emergencial. Pegar medicamento emprestado é uma outra alternativa. Agora, nesse caso específico da somatropina, como foi um problema do fabricante, então outros estados também estavam com o mesmo problema nosso. Então, conseguimos com Alagoas, mas assim, outros estados não puderam também nos emprestar o medicamento. A demanda mensal da somatropina é de 7.500 itens. De acordo com Jacireni, para saber se o remédio já está disponível, a partir do dia 16 de abril, o usuário pode ligar na unidade pelo telefone 3201-7445 ou ir ao local na Rua 4, com a Avenida Tocantins, no centro de Goiânia. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Fiscais da Agrodefesa apreenderam 850 quilos de carne bovina clandestina nos municípios de Panamá, Piracanjuba e Itumbiara. Todos os produtos foram descartados de acordo com a lei. As ações fazem parte de um plano estratégico para reprimir o abate clandestino e o comércio informal e também conscientizar os donos de açougues sobre as irregularidades e os perigos desse tipo de comércio. Governo de Goiás luta contra a unificação do ICMS. A aprovação pelo Senado da resolução que uniformiza a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços pode promover uma crise financeira sem precedentes no estado de Goiás. A afirmação feita pelo governador Marconi Perillo é reforçada pelo secretário da Fazenda, Simão Cirineu, que se mostra bastante preocupado com a possibilidade da aprovação da resolução. O governo de Goiás tem uma série de incentivos que aumentam a capacidade do emprego, aumentam o desenvolvimento do Estado. Isso é na falta de um fundo de desenvolvimento regional. Foi a forma como nós, goianos, conseguimos captar empresas importantes, como a Mitsubishi, como a Hyundai e outras empresas estão vindo para o Estado. No entanto, essa resolução 72 do Senado, ela pode prejudicar grandemente essas empresas. Para o Estado de Goiás, há uma estimativa que pode chegar a 1,9 bilhão essas perdas, se nós viermos a perder essas empresas. Então, perderemos muitos empregos, perderemos todas as compras que elas fazem
E assim a perda é muito grande para o Estado. Então, o que nós, o governador e que todos nós defendemos, é que isso não pode ser feito de uma vez só. É preciso trabalhar com isso em torno de um pacto federativo em que o Estado não venha a perder tão expressiva arrecadação. É importante que o diálogo e a construção desse pacto, a construção de todas as modificações no ICMS sejam feitas em conjunto, porque não apenas uns perdem e outros ganham. O que nós queremos é que todos deixem de perder. O secretário disse ainda que outras reuniões entre o governo de Goiás e representantes de estados que também podem ser prejudicados com a resolução devem acontecer em Brasília nos próximos dias. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Banco Central cria medidas para estimular o crédito rural. De acordo com a autoridade monetária, a decisão pode liberar até 3 bilhões em financiamentos para agricultura e pecuária. O analista de mercado da FAEG, Pedro Arantes, avalia as novidades. Lançar essa medida utilizando recurso do depósito compulsório. Todo banco comercial, né, ele é obrigado a pegar. Hoje está em torno de 43%, vai levar para 44%, depois até para 45% do depósito à vista, ele tem que depositar compulsoriamente no Banco Central. Então o que o Banco Central fez? Autorizou que até 5% desses recursos, inclusive o Banco Central chegou a calcular aí, nesse primeiro semestre, em torno de 3 bilhões, quer dizer, já dá um acréscimo aí, não é tão expressiva, já é mais uma ajuda, né? Desses valores, e aí a vantagem é isso, é que o próprio banco pode aplicar esse recurso. O dirigente da FAEG explica como o agropecuarista goiano pode se beneficiar da medida do Banco Central. Procurou o banco. Então, dentro das linhas de crédito, dentro do banco que ele tem atuação, então automaticamente o banco já está, todos os bancos já estão autorizados a fazer isso aí. Eu acho que isso aí deve ser todo mês, se isso é um depósito que é feito mensalmente, então todo mês vai ter uma parte desse recurso à disposição do produtor. Segundo o Banco Central, o prazo máximo das operações também foi ampliado de 30 de junho para 30 de setembro de 2012 e agora inclui o setor pecuário e todas as safras. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. O Tribunal de Contas da União determinou que hospitais universitários de todo o país passem por auditorias. Pelo menos uma instituição federal de cada estado deve ser fiscalizada. A decisão unânime foi tomada após reportagem do Fantástico da TV Globo, na qual representantes de 4 prestadoras de serviço foram flagrados negociando propina. A investigação será conduzida pelos técnicos do gabinete do ministro José Jorge, relator do processo. A Polícia Federal começou a ouvir ontem as pessoas ligadas às empresas denunciadas por corrupção. Além de suspender a importação de próteses de silicone, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também proibiu a venda de todos os implantes, inclusive os nacionais. A medida é temporária e válida a partir de hoje. A Anvisa ressaltou que a venda de próteses que os médicos já tenham em estoque diretamente para os pacientes continua permitida. O comércio só será autorizado depois que o Inmetro registrar as novas normas de avaliação de qualidade do produto. Os fabricantes terão de conseguir o selo de qualidade que vai avaliar a composição e a resistência do silicone. O empresário Ike Batista contratou o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, para defender o filho dele, Thor Batista. O rapaz de 20 anos atropelou e matou o ciclista Wanderson dos Santos, de 30 anos, no último sábado, na rodovia Washington Luiz, no Rio de Janeiro. Bastos é especialista em direito criminal e conhecido por cobrar um dos honorários mais caros do país. Ontem, Thor foi ouvido pelo delegado que investiga o caso. O rapaz lamentou a morte de Wanderson e disse estar convicto da inocência dele. Thor também prometeu prestar assistência à família da vítima. 7h59, Noticiário Internacional. Já dura quase 22 horas o cerco ao prédio onde mora o suspeito de matar 7 pessoas em Toulouse, na França. E o governo dos Estados Unidos vai anunciar na próxima segunda-feira novas medidas para agilizar a passagem de turistas brasileiros pela imigração norte-americana ao entrarem no país. O anúncio será na Câmara Americana de Comércio, em São Paulo. Em janeiro, o presidente Barack Obama anunciou a inclusão do Brasil e da China em um programa que inclui a possibilidade de dispensar entrevistas para os viajantes considerados de baixo risco, como os que tentam renovar visto de não imigrante. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa.
que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição: Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio: Luzani Gomes. Chefes de reportagens: Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio: Otair José. Central técnica: Thaís Oliveira e Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio: Suede Barbosa. Direção de Tele Radiodifusão: Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.